No vídeo de hoje eu vou te falar sobre 5 indicadores que são essenciais para você fazer um investimento em fundos imobiliários. Então, se você quer investir em fundos imobiliários e não sabe por onde começar a analisar um fundo imobiliário, no vídeo de hoje eu vou te explicar e vou te falar sobre 5 desses indicadores que são muito importantes na hora de tomar a decisão de investir ou não, ou de analisar se é uma boa opção ou não investir em um determinado ativo voltado para esse setor, que são setores de fundos imobiliários. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Primeiramente, falar de investir em fundos imobiliários, o ato em si de investir é muito simples, né? É só abrir a conta na corretora, possuir saldos na hora de negociação, na hora que o pregão da Bolsa de Valores estiver aberto e fazer a compra do seu fundo imobiliário desejado. Porém, antes de fazer esse tipo de processo, né, de realizar o processo de compra do seu fundo imobiliário, existem algumas coisas que deverão ser analisadas antes de escolher, porque todo mundo sabe que existem diversas possibilidades dentro do ramo, né, do segmento de renda variável, inclusive o risco de ganhar muito dinheiro investindo em diversos ativos e também de perder dinheiro. Eu acredito que da mesma forma que você também que busca investir, você deseja ter uma rentabilidade, ter uma segurança e, claro, ter um retorno em conjunto com esse risco o mais seguro possível para que evite possíveis percas maiores. Então, falando sobre nossos 5 indicadores essenciais e importantes na hora de investir. Primeiro deles, Dividend Yield. O que o Dividend Yield mostra para quem quer investir? Ele mostra, de certa forma, a capacidade do fundo imobiliário de te pagar o retorno mensal, que é uma das melhores opções, né? E é um dos requisitos aí que faz muitas pessoas investirem em fundos imobiliários. É praticamente ter uma renda passiva, onde todo mês este fundo imobiliário vai te pagar um rendimento através daquelas cotas que você possui em carteira. Se você possui 10 cotas, consequentemente você vai receber um rendimento equivalente a essas 10 cotas diretamente na sua conta, no saldo da sua corretora. E assim sucessivamente. Só que o Dividend Yield, existe algumas coisas. Por exemplo, existem fundos imobiliários que têm um Dividend Yield muito elevado, que pagaram, por exemplo, nos últimos 12 meses, 17%, 18%, até 20%. Se você for buscar por esse tipo de parâmetro, você vai encontrar. Porém, mais importante do que só olhar para o alto dividend yield é você olhar o parâmetro de um cenário um pouco diferente. Por exemplo, um dividend yield muito pequeno, muito baixo, tem que ser considerado na hora de investir, porque necessariamente um dividend yield de um fundo imobiliário tem que estar pelo menos vencendo uma inflação. É o básico, né? As taxas de juros, né? Esse rendimento que esse fundo imobiliário te traz todos os meses tem que estar pelo menos vencendo ali as taxas de juros vigentes ali no mesmo mês. Isso é o simples. E também, claro, que deve se olhar de outra perspectiva também para rendimentos muito altos. Isso pode mostrar que o fundo imobiliário pode estar criando algum tipo de alavancagem financeira, ou pode estar se apropriando ali de alavancagem para pagar altos dividendos, ou pode ser simplesmente algo recorrente. Pode ser um fato ali, algo que aconteceu, uma venda de um ativo, uma alienação de qualquer outro bem que esse fundo imobiliário possua, que foi o que causou esse crescimento expressivo do rendimento ali do dividend yield daquele fundo imobiliário. Então, olhar para o dividend yield, olhando para essas duas perspectivas, né? Nem buscar um fundo imobiliário que paga pouco dividend yield por mês, que tem um rendimento pequeno demais, mas também ter cuidado com aqueles rendimentos muito astronômicos que estão um pouco fora da realidade do que podemos olhar acompanhando aí o mercado de uma forma geral. Então esse é o nosso primeiro. O nosso segundo item e indicador muito importante, principalmente para quem investe em fundos imobiliários que possuem ativos físicos e onde as suas receitas são geradas através do recebimento de aluguéis, da locação de espaços físicos, é a vacância tanto física quanto financeira. O que diferencia as duas vacâncias? Primeira vacância, vacância física. Quanto de espaço eu tenho locável e quanto de espaço eu não tenho locado. Então é basicamente esse indicador que você vai encontrar muito falando e se referindo a ele, principalmente em fundos imobiliários, por exemplo, logístico, de prédios e laje corporativa, qualquer fundo imobiliário que possua ativos focados em ativos físicos, buscando ali trazer a renda através de aluguéis. Então a vacância física é basicamente quanto em porcentagem eu tenho desses ativos ali sem locar, quanto que eu tenho de espaço vazio. Por exemplo, eu tenho 5 imóveis, desses 5 imóveis, 4 estão alugados e 1 está 100% vazio. Então, teoricamente, dos 100% que seriam meus 5 imóveis, se eu tenho um vazio dos 5 imóveis, teoricamente ele seria 20% de vacância física, ou 20% ali em relação ao patrimônio inteiro. E a vacância financeira, que tô linkando as duas vacâncias em uma só, é se referindo à questão de não recebimento desses aluguéis que teoricamente você buscou, né? Você alugou o espaço para receber aluguel mensalmente. Então, vacância financeira é quanto eu deixei de receber, por exemplo, de um aluguel de um espaço locado, pois eu posso ter uma vacância física, né, 100% ou zero, na verdade. Eu posso ter todos os espaços locados dos meus ativos, porém eu posso ter uma vacância física.
vacância financeira. Consequentemente é a questão de não pagamento desses inquilinos, ou até mesmo, como muitas pessoas se referem, inadimplência. Então, quanto das minhas respectivas receitas que eu deveria receber, eu deixei de receber por alguma eventualidade. Então, olhar para essas duas aí, para esses dois tipos de vacâncias é muito importante para quem investe em ativos físicos. Quanto menor as vacâncias, é sinal de que, né, o fundo imobiliário, o patrimônio daquele fundo imobiliário está composto e tem mais qualidade. Então, olhar os inquilinos, olhar vacância física e financeira são essenciais na tomada de decisão também. Nosso terceiro indicador é a liquidez. A liquidez diz mais ou menos o seguinte: ela se refere à facilidade que você tem de comprar ou vender cotas de fundos imobiliários. O sentido de liquidez é basicamente a facilidade em converter um bem ou algum objeto, qualquer que seja negociado, em dinheiro palpável ali para uso de momento, para uso rápido. Então, olhar para um fundo imobiliário que possui uma liquidez interessante, razoável em relação às suas negociações na bolsa de valores, também é muito importante. Então, procure sempre fundos imobiliários que tenham uma liquidez interessante, que pelo menos tenham um volume de negociação ali de 1 milhão ou até mais que isso, né? Quanto maior, melhor, pois assim, quanto maior for a liquidez, maior é a facilidade que você vai ter de comprar, negociar suas cotas ali a qualquer momento que você desejar. Seja por uma ocorrência, se tratando da urgência de converter essas cotas em dinheiro novamente, ou até mesmo pela possibilidade de você ter comprado uma cota a um preço baixo e você querer vender elas com lucro. Então, olhar para essa possibilidade também é indispensável na hora de investir em fundos imobiliários. O nosso quarto indicador, histórico de performance. E aqui eu posso fazer um link lá com a nossa primeira opção, com o nosso primeiro indicador, que é o dividend yield. Quando falamos da performance, estamos falando de olhar o histórico de desempenho daquele ativo que nós estamos investindo. Eu olho para um fundo imobiliário, eu estou olhando para a sua rentabilidade, para o seu dividend yield ali, anual ou mensal. Mais uma vez falando sobre aquela questão: será se isso é algo ocasional, de momento, no mês que aconteceu, ou é algo que historicamente o fundo imobiliário vem pagando sempre, vem mantendo consistência? Por isso que é muito importante que você sempre busque analisar o histórico de rendimento, de dividendo, como que foram a distribuição de dividendos desses fundos imobiliários, e pelo menos ali no histórico entre 3 e 5 anos já dá para ter uma boa noção de como que é o desempenho daquele fundo imobiliário. E claro, isso vai depender muito de outras situações também, cenário econômico, de como que está a situação, taxa de juros e dentre outras opções também, de outras questões que poderiam ser citadas aqui nesse vídeo. Então, só falando sobre a questão da performance, não esqueça de olhar essa questão, se é um fundo imobiliário que possui ativos físicos, como que é o histórico de aluguéis, como que é a questão de contrato desses aluguéis, quanto tempo ele já recebe, provavelmente vai receber por quanto tempo, porque aí está relacionado diretamente ao risco de você ter menos aluguel sendo recebido e, claro, esses proventos também diminuírem. Então, a performance do fundo imobiliário deve ser olhado de uma forma mais ampla, não só simplesmente olhar para os últimos 12 meses e falar ou ver que esse fundo imobiliário pagou 15% e lá no próximo ano você fica esperando receber 15, 16% e ele vai pagar 9% porque é o que está dentro da média que aquele fundo imobiliário paga. Então, por isso que eu falo que é tão importante assim olhar. Quanto mais informações você tiver, obtiver sobre um ativo, seja fundos imobiliários ou ações, melhor para você tomar boas decisões. E o nosso quinto indicador, que muitas vezes as pessoas até deixam passar sem analisar, e eu digo que quase o coração do fundo imobiliário, a gestão. A gestão é basicamente a pessoa, a empresa em si, que vai estar responsável por gerir todos os recursos que aquele condomínio de investidores, que é o fundo imobiliário, possui. O gestor é a pessoa responsável por alocar os recursos ou desalocar de um determinado segmento e alocar em um segmento mais viável, visando o retorno, visando uma maior rentabilidade, uma maior segurança muitas vezes para os seus cotistas, que são as pessoas que compram as cotas ali desses fundos. Então, a nossa quinta opção, o nosso quinto indicador também deve ser indispensável na hora de investir, é gestão. Analise a gestão, veja quem é a empresa, a instituição que está por trás da gestão deste fundo imobiliário que você quer investir. Olhe quais os outros fundos imobiliários esta mesma empresa faz gestão também e faça uma análise mais abrangente ali sobre o histórico desta empresa. Existem grandes empresas, grandes gestoras, como por exemplo XP, BTG, outras empresas também que fazem parte das grandes empresas que são gestoras de recursos, e olhar a credibilidade dessas empresas também é indispensáveis, até porque elas são essas pessoas que ficam por trás da gestão, são as pessoas que vão tomar as decisões, se responsabilizar na questão de decisão por você que é só o cotista que comprou ali uma cota daquele fundo imobiliário. E claro, a visão do gestor tem que ser a mesma de quem está comprando cotas, de quem faz parte do grupo, é obter lucro e obter um retorno de forma mais segura possível. Então, pessoal, foram 5 indicadores indispensáveis. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu um pouco mais sobre investimentos, eu sugiro e peço que você se inscreva no canal. Eu vou estar trazendo mais vídeos falando sobre esses tipos de questões aqui. Peço que você compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.